Aqui em São Paulo, onde aconteceu isso, os manifestantes protestam durante quase todo sábado em frente à sede do Comando Militar do Sudeste, o quartel do Exército Brasileiro aqui em São Paulo. Quem esteve lá foi o João Vitor Rocha. Já desde as primeiras horas deste sábado, um grupo grande, muito grande, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e contrário ao resultado das eleições, estão aqui se aglomerando, fazendo uma grande manifestação na frente do Comando Militar do Sudeste, próximo da Alesp, aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera. Era esperado que essa manifestação crescesse bem mais apenas a partir de domingo e também na segunda-feira, mas já neste sábado, um grande grupo de apoiadores está aqui posicionado, já iniciando essa manifestação. Os apoiadores, contrário ao resultado da eleição, chegaram já aqui na segunda-feira, logo depois do resultado que foi proclamado no domingo, e foram se acumulando ao longo dos outros dias, ao passo que a manifestação dos caminhoneiros nas rodovias estaduais e também federais aqui do Brasil foram se dissipando. Já desde a última quarta-feira, o maior grupo está aqui nessa posição, na frente do Comando Militar do Sudeste, e vai aguardar a cada vez mais um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e também eles pedem principalmente SOS Exército para tomar conta aqui do Brasil depois do resultado dessa eleição proclamada no último domingo. Bom, durante todo o dia a nossa equipe foi monitorando, inclusive saiu o João, entrou a Carolina Belim, ela esteve lá na manifestação em frente à unidade do Exército Brasileiro. Vamos ouvir. Seguem as manifestações neste sábado de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são contra o resultado das urnas. O grupo se concentra aqui no entorno do Parque Ibirapuera. Eles estão entre a Alesp, a sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o quartel-general do Comando Militar do Sudeste. Hoje, diferentemente do feriado, essa manifestação é de um grupo menor, então, por enquanto, para o motorista aí que está vindo para essa região da Zona Sul aqui da capital paulista, não há bloqueio de ruas aqui no entorno, diferentemente do que nós vimos no feriado do dia 2 de novembro. Temos por aqui policiamento reforçado, acompanhando essa manifestação que é pacífica, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, agentes de trânsito também da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Os manifestantes aí nos cartazes são contra, fazem críticas aí ao Supremo Tribunal Federal, críticas também ao retorno do PT ao governo e, em alguns cartazes, pedem intervenção federal. A gente segue acompanhando essa manifestação, que aqui na capital paulista, então, acontece, é realizada aqui no entorno do Parque Ibirapuera. Então, voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Miguel Daúde, a gente está... É claro que o Exército ele é um símbolo, E os manifestantes resolveram parar ou encontrar o apoio ali na porta do Comando Militar do Sudeste, Comando Militar da região leste. Porém, é um chamamento a todas as unidades das Forças Armadas. E aí eles mudam, eles colocam agora SOS Forças Armadas. Existe uma investigação para saber se tem algum grupo financiando isso. Quando você olha a manifestação, e eu já vi alguns vídeos onde os manifestantes falam, olha, estão chegando aqui mantimentos, água, insumos para aqueles que estão virando à noite. Porém, você vê as faixas, existe uma organização. Por mais que isso seja um ato voluntário, você tem uma preparação. E é aí que essas pessoas correm o risco de um problema na justiça? Não tenha dúvida, William. Eu acho que cria-se aí um passivo judicial, um passivo que essas pessoas podem ter de responder por crime, porque você não pode organizar qualquer ato contra as eleições. Eu acho que você ter a sua manifestação, eu acho que isso aí é perfeito. Agora, é evidente que se existe uma organização que está alimentando e incentivando as pessoas ou financiando, eu não acredito muito nisso não, viu, William? Eu conheço aí bem os bolsonaristas, Eu acho que no íntimo de cada um, olha, tem lá uma concentração, então vamos lá, vamos... Eu até entendo, Eles estão muito
tristes com a vitória do Lula. E isso é natural, né, para muita gente que vem acompanhando, que vem lutando, né? Mas só que, estrategicamente, eu não vejo isso como uma solução, né? Não vai resolver. Isso vai cada vez mais polarizar. William, o Congresso Nacional, né, já está fazendo acordo, né? Os partidos da base do próprio Jair Bolsonaro já estão lá com o Lula. Né? Nós vamos já fazer isso, vamos fazer aquilo, eu quero um ministério, eu quero aqui, outro quero lá. E aí, como é que vai ficar? Né? Isso não é uma insatisfação que eu acho que todos nós temos com o sistema político brasileiro, porque nós temos hoje um Congresso Nacional que não está ali para defender os interesses dos brasileiros. Né? Esse Congresso está aí para defender interesses dos partidos, como nós estamos vendo. Né? Então, essa manifestação, ela, sem dúvida nenhuma, ela pode ser legítima, ela é legítima desde que você não reivindique uma ação que seria a sua contrariedade, né? E isso todo mundo que votou no Bolsonaro, todos que votaram no Bolsonaro estão contrariados, mas você não pode pedir, né, esse SOS Exército, salve o Brasil. Como é que ele vai salvar o Brasil? Vamos lá, legalmente, como é que isso acontece? Ele vai invocar o que para salvar o Brasil? O que está na Constituição? Será que sabem as consequências disso? Vamos fazer uma nova eleição. O Bolsonaro poderá ser candidato? O Lula poderá ser candidato? Quem que vai ser o candidato? Então, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Eu acho que tem que, sim, que mostrar insatisfação. Não tem problema nenhum. Agora, se é um ato que exige o não reconhecimento da eleição, aí a coisa fica difícil. E cada vez mais você vai polarizando. Né? E chega uma hora que a população fala, não, mas peraí, a minha vida continua, eu quero tocar a minha vida. Então é nesse sentido que tem que se pensar em torno de você reivindicar uma mudança no processo eleitoral nessa altura. Nós temos aí o Tribunal de Contas, temos, por mais que se questione a ação do Tribunal Eleitoral, do STF, em relação ao que vem acontecendo, ao que aconteceu durante todo esse tempo, você não tem nenhuma prerrogativa de, nesse momento, pegar o Exército e mandar mudar tudo. O Exército não vai fazer isso, William. O Exército é uma instituição secular. Ele tem uma imagem. Né? No momento em que mais de 100 países reconheceram o presidente eleito, o Exército vai lá e fala, não, vamos acabar com essa brincadeira, esqueçam isso, se manifestem, não tem problema nenhum. Eu até me emociono quando eu vejo as cores da bandeira do Brasil, mas eu fico pensando, aonde isso vai chegar? Que mostra a indignação, a insatisfação com o que aconteceu para aqueles que votaram no Lula. Mas daí você pedir para que o resultado tenha uma ação para mudar por parte do Exército, olha, sinceramente, eu não concordo com isso. Eu acho que isso leva para um caminho que inviabiliza, né, a consolidação dos votos que o presidente Jair Bolsonaro tem. O legado político que ele deixa é muito grande. É um legado que jamais alguém poderia imaginar que chegasse. Agora, se continua insistindo nisso, aí vai vir segunda-feira, greve geral segunda-feira. William, sabe o que é greve? Greve não é assim. O cara, não vou trabalhar. O patrão fala, não, vou fechar minha empresa. O metrô vai parar, os trens vão parar, empresa de ônibus vão parar, as indústrias vão parar. Gente, pensa um pouquinho. Não é assim, isso não vai acontecer em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu acho que nós temos que ser pragmáticos. Nós temos que consolidar aonde nós chegamos. A direita chegou num ponto que o Brasil nunca teve. Agora nós vamos jogar tudo isso por água abaixo, por um posicionamento que não vai levar a lugar nenhum. Então, William, eu fico chateado, triste, porque eu tenho o meu conceito de direita, eu quero ver esse país na mão de pessoas corretas, mas eu acho que a maneira disso acontecer não é assim. E temos que refletir, fazer uma reflexão. Por que
que o Lula ganhou a eleição. É isso que nós temos que refletir. Bom. Ah, foi fraude na urna. Não foi. Não foi. O sistema eleitoral é seguro. Ele é perfeito. Então, nós que temos que refletir por que isso aconteceu, aonde que nós erramos, qual foi a postura que nós tomamos que não conseguimos passar para a população o que nós queríamos. Então, William, desculpa aí a minha exaltação, mas Miguel, o nosso trabalho, chateado com isso. Nosso trabalho como imprensa, ele é um trabalho muito difícil em função desse mundo moderno, da quantidade de informação e contra-informação, do que chamam de fake news. O tempo inteiro a gente está monitorando isso. Esse surgimento da história da greve é uma coisa que preocupa em função do transtorno que pode trazer para a sociedade. A nossa equipe está mobilizada, vem acompanhando as redes sociais, vem acompanhando as manifestações nas ruas e nós estamos passando para os senhores que nos acompanham agora o que nós estamos vendo. E isso vai acontecer na Jovem Pan o tempo inteiro. Nós estamos com uma grande cobertura programada para o domingo, para a segunda-feira, para poder orientar aos senhores que acompanham a Jovem Pan o andamento dessas mobilizações e os reflexos para toda a sociedade. Inclusive, quando ontem começou essa onda de notícias falsas pela internet, nós tivemos a notícia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está internado, teve um AVC. Era falso isso, mas foi dado como verdade. E várias outras notícias estão chegando à população como verdade e, na verdade, não são.